Olá, seja muito bem-vinda ao Workshop Magre Saudável. Eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos e 30 dias. Mas antes de tudo, eu faço um convite para você. Pega uma água, pega um cafezinho, senta aqui comigo, que você tem muita coisa para ouvir e para aprender hoje. Primeiro também, quero saber de onde você fala, como vocês estão. Podem escrever aí, que depois dessa aula eu respondo os comentários de vocês. Vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Você sente que o seu corpo mudou nos últimos anos? E que hoje emagrecer parece muito mais difícil do que era antes? Talvez você esteja cansada de tentar. Talvez você esteja cansada de começar dietas ou de começar mais uma dieta. Cansada de perder peso, recuperar tudo novamente, cansada de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que está no lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo para o método que tem ajudado centenas de mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 30 dias, a reduzirem o inchaço, a reduzir a barriga, viver sem o efeito sanfona. Eu sei, você pode estar pensando, será que isso funciona para mim? Pode ser uma dúvida que passou agora na sua cabeça. Por isso eu quero te mostrar algumas mulheres comuns, mulheres que também estavam cansadas, inchadas, frustradas e sem acreditar mais que conseguiriam emagrecer. Guarde essas histórias, porque ao longo dessa aula você vai entender exatamente o que fizeram essas mulheres sair do efeito sanfona e voltarem a ter resultados. Imagina voltar a vestir aquela roupa que hoje está parada no armário, sentir o seu rosto menos inchado, olhar para o espelho e voltar a gostar da mulher que vê, ter energia para passar o dia sem depender de café ou açúcar. É isso que eu quero te mostrar hoje. E não, eu não estou falando de dietas malucas. Eu não estou falando de passar fome. Não estou falando de passar horas na academia ou no ginásio. Estou falando de entender o que realmente está bloqueando o seu emagrecimento. Porque existe algo que a maioria das mulheres nunca, mas nunca aprendeu. E enquanto esse problema não for resolvido, qualquer resultado será apenas temporário. Hoje eu vou mostrar para você o seguinte: os erros que podem estar te impedindo de emagrecer, o que acontece no corpo feminino depois dos 40 anos, que quase ninguém explica, como reduzir o inchaço, recuperar o controle da alimentação e qual é o caminho que minhas pacientes utilizam para voltar a emagrecer de forma saudável e sustentável. Antes de te mostrar todos esses erros que podem e que estão sabotando o seu emagrecimento, eu preciso te contar um acontecimento. Porque durante muito tempo eu também acreditava em tudo aquilo que a maioria das mulheres acredita sobre emagrecimento. E talvez você se identifique com essa história. Durante anos eu atendi minhas pacientes como uma nutricionista convencional. Eu montava cardápios, eu calculava calorias, orientava a redução de alguns alimentos. Eu também orientava que consumissem barrinhas fit, light, diet, zero, esses produtinhos aí que estão nos supermercados. Eu aplicava tudo aquilo que eu aprendi na faculdade e nas especializações. Muitas vezes os resultados apareciam, mas existia algo que me incomodava, porque algumas mulheres faziam tudo certo, seguiam o plano alimentar, se esforçavam, tinham disciplina, mas ainda assim continuavam cansadas, inflamadas, com dificuldade para emagrecer, com o estufamento abdominal, que é aquele estômago alto, sabe, que fica?
com dores, dores no corpo, sem você ter batido, sem ter feito nada que justificasse, com baixa energia, aquele cansaço, sabe, durante o dia, ou mesmo quando você acorda e já acorda cansada. Eu confesso que naquele momento eu também não tinha todas as respostas. Isso me frustrava, mas eu não tinha todas as respostas, porque eu seguia o padrão. Até que algo aconteceu comigo, comigo mesma. Eu me lembro da frustração de olhar para o meu próprio corpo e perceber que ele não respondia da forma que eu esperava. Poxa, eu era nutricionista, eu conhecia alimentação, eu orientava outras pessoas e mesmo assim eu estava enfrentando dificuldades que pareciam não fazer sentido algum. Eu fui diagnosticada com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Junto com esse diagnóstico veio outra descoberta, a intolerância ao glúten. Pois é, não foi fácil. Mas foi nesse momento que tudo mudou, porque pela primeira vez eu não estava apenas observando o problema nas minhas pacientes, eu estava vivendo o problema. Eu comecei a sentir na pele o que muitas mulheres sentiam todos os dias: o cansaço, a dificuldade para emagrecer, o inchaço, a sensação de fazer tudo certo e mesmo assim não conseguir o resultado esperado. Foi exatamente por isso que eu mergulhei num estudo ainda mais profundo. Eu resolvi o quê? Pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? Tudo aquilo que eu aprendi durante a faculdade, as especializações, os congressos, eu resolvi estudar além disso, que vai muito além da nutrição tradicional. Eu comecei a estudar a inflamação, a saúde intestinal, os hormônios, as doenças autoimunes, menopausa, climatério, né, a perimenopausa, comportamento alimentar, sensibilidade ao glúten, metabolismo feminino. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia algo que me impressionou. Conforme eu fui aplicando esse conhecimento na minha própria rotina, eu comecei a perceber mudanças que não via há muito tempo. O meu corpo, ele começou a desinchar. A minha energia voltou aos poucos. Eu passei a me sentir mais leve. E, principalmente, eu parei de lutar contra o meu próprio corpo todos os dias. Eu percebia que não era a única passando por isso. Não, não era. Existiam milhares de mulheres sofrendo exatamente com os mesmos sintomas. Mulheres que acreditavam que estavam apenas envelhecendo. Ah, e é uma fase, todo mundo tem que passar por essa fase. Mas não. Mulheres que achavam que o problema era a falta de disciplina. Pois é, mulheres que se culpavam todos os dias, quando, na verdade, estavam lutando contra um corpo inflamado, contra alterações hormonais, contra um metabolismo que precisava ser tratado de forma diferente. Foi nesse momento que eu percebi uma verdade que mudou tudo. A maioria das mulheres não está acima do peso porque come demais. Está acima do peso porque possui um corpo inflamado, tentando sobreviver. Consegue entender um pouquinho? Agora, presta atenção aqui comigo. Eu quero que você tenha papel e caneta na mão e você vai anotar uma coisa que vai fazer sentido para você daqui a pouco. Enquanto você tratar a inflamação como gordura, você vai continuar lutando contra o seu próprio corpo. Exatamente isso. Eu quero que você grave isso na sua cabecinha, no seu coração, e eu vou trazer mais coisas para você gravar também. A minha relação com a comida mudou. E eu finalmente percebi que emagrecer não era apenas uma questão de comer menos. Era uma questão de entender como o corpo feminino realmente funciona. Depois disso, eu comecei a aplicar esse mesmo raciocínio com as minhas pacientes. E algo extraordinário aconteceu. Sim! Mulheres que estavam há anos tentando emagrecer começaram a voltar a ter resultados. Mulheres que conviviam com estufamento, com inflamação, começaram a se sentir mais leves. Mulheres que já tinham perdido a esperança voltaram a acreditar que era possível mudar. Foi dessa jornada que nasceu um método completamente diferente do que a maioria das mulheres aprendem sobre emagrecimento, principalmente mulheres acima dos 40 anos. Nós, jovens senhoras. Mulheres que convivem com alterações hormonais, com inflamação, climatério, menopausa, rotina corrida, né? Trabalho, chefe, marido, ex-marido, filhos, sobrinhos, gato, papagaio. A vida acontece para todo mundo. A vida bate em todo mundo. Só que você se enquadra nesse, nesse tipo de mulher. É aquela mulher que não quer passar o resto da vida fazendo dieta. Eu estou compartilhando isso com você porque talvez hoje você esteja exatamente onde eu estava, onde tantas das minhas pacientes estavam, tentando emagrecer.
tentando reduzir a barriga, tentando recuperar a sua autoestima. Talvez você esteja, né, aliás, talvez você tenha se acostumado a sentir que está tudo bem, que é só uma fase e que você tem que passar por isso e que é natural. Não, não é. No fundo, você sente falta da mulher que você costumava ser, da mulher que se arrumava com prazer, que gostava de tirar fotos, que entrava em uma loja sem medo de experimentar roupas, que se sentia bonita, que se sentia viva, né? Que tinha aquele gosto pela vida. Agora eu quero te mostrar os três maiores erros que fazem milhares de mulheres continuarem presas nesse ciclo, mesmo acreditando que estão fazendo tudo certo. O primeiro erro é tão comum que talvez 8 em cada 10 mulheres que estão me assistindo agora façam isso todos os dias. O mais curioso é que fazem acreditando que estão ajudando o metabolismo. Vamos lá. Erro número 1. Comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. Durante muitos anos, nós ouvimos que precisávamos comer várias vezes ao dia para manter o metabolismo funcionando. Talvez você também tenha ouvido isso. O problema é que depois dos 40 anos, especialmente na fase de climatério e menopausa, a realidade ela é diferente. Quando você passa o dia inteiro beliscando, o seu organismo permanece recebendo estímulos constantes para produzir insulina. E quando a insulina permanece elevada por muito tempo, o corpo encontra mais dificuldade para utilizar a gordura armazenada como fonte de energia. O resultado costuma ser mais fome ao longo do dia, mais vontade de comer doce, mais dificuldade para perder a barriga. Você consegue entender a ironia disso? Muitas mulheres estão fazendo isso para emagrecer, mas acabam, né, que diminuem, né, e dificultam o próprio emagrecimento. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que não basta comer menos. É preciso aprender a comer da forma certa. Erro número 2. Existe um hábito que muitas mulheres fazem à noite acreditando que estão emagrecendo, mas que pode estar desacelerando o metabolismo e aumentando a fome no dia seguinte. Agora me responde, quantas vezes você já substituiu o jantar por uma salada ou por um shake? Porque acreditava que isso ia te ajudar a emagrecer. Parece extremamente saudável. É saudável. Porém, quando se transforma em uma única refeição, o que que acontece? Ela é pobre em proteínas, pobre em nutrientes, e o efeito vai ser exatamente o contrário daquilo que você espera. E eu vou te falar o porquê. A proteína é fundamental para preservar a massa muscular. E a partir dos 40 anos, especialmente durante climatério e menopausa, preservar músculos passa a ser uma das maiores prioridades para quem deseja emagrecer. Quando o jantar é insuficiente, muitas mulheres acabam acordando com mais fome, sentindo mais vontade de carboidratos, tendo episódios de compulsão alimentar, perdendo massa muscular ao longo do tempo. É menos músculo, aliás, desculpa. E menos músculo significa metabolismo mais lento. Por isso, não é apenas uma questão de comer pouco, é uma questão de nutrir o corpo corretamente. Perceberam? Vocês conseguiram entender? Escreve aqui para mim se vocês conseguiram entender isso. O erro número 3 é fazer exercícios em jejum para queimar mais gordura. Esse é um erro muito comum, tá? Exercícios em jejum são para casos específicos, mas não para todos e não para jovens senhoras. Muitas mulheres acreditam que treinar em jejum faz o corpo queimar mais gordura. E embora isso pareça fazer sentido à primeira vista, existe algo que poucas pessoas explicam. Na menopausa, no climatério e na menopausa, muitas mulheres já convivem com altos níveis de estresse, noites mal dormidas, excesso de responsabilidades e alterações hormonais importantes. Quando adicionamos exercícios em jejum em um organismo que já está sobrecarregado, podemos aumentar ainda mais a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, o único resultado esperado é mais fadiga, mais cansaço ao longo do dia, mais dificuldade para perder gordura abdominal, menor recuperação do organismo. Ou seja, aquilo que parecia acelerar o emagrecimento pode acabar criando mais obstáculos. E é exatamente aqui que muitas mulheres travam. Elas fazem tudo o que ouviram que era certo, mas não fazem o que o corpo realmente precisa. Percebe como o problema não é falta de esforço, não é falta de força de vontade? O problema é que durante anos ensinaram as mulheres a lutar contra o próprio corpo, em vez de trabalhar a favor dele.
Agora eu quero que você perceba uma coisa. Para e pensa um pouquinho. O objetivo dessa aula não é apenas mostrar o que está errado, porque talvez você tenha se identificado com um, dois, ou até mesmo com os três erros que acabei de falar para vocês. E desculpa. Se isso aconteceu com você, não se culpe. A maioria das mulheres faz exatamente isso porque foi assim que aprendeu. E confesso que também faz assim porque escuta a blogueira no TikTok, porque escuta a blogueira no Instagram, porque escuta tudo isso e tenta fazer mais uma vez alguma coisa que acha que vai dar certo. Não é? Se foi o seu caso, põe aqui para mim. Mas eu te trago uma boa, uma excelente notícia, né? Existem alguns ajustes simples que podem gerar uma mudança enorme na forma com que o seu corpo responde. E eu quero e vou compartilhar com vocês três estratégias que hoje fazem parte da base do trabalho que desenvolvo com as minhas pacientes. Estratégias que ajudam o corpo a sair do modo de armazenamento e voltar para o modo transformação. Vamos lá comigo junto? Primeira estratégia? Vamos à primeira estratégia. Priorize proteína logo no café da manhã. Existe um momento do dia que pode definir como será sua fome, sua energia, suas escolhas alimentares nas próximas horas. São os primeiros 30 minutos da manhã. A maioria das mulheres começa o dia consumindo apenas carboidratos, como pão, bolacha, bolo, frutas de maneira isolada, café, um copo de leite. E isso pode gerar uma montanha-russa de glicose e insulina ao longo do dia. O resultado? Mais fome, mais vontade de beliscar, mais desejo por doces, mais dificuldade para controlar a alimentação. Por isso, uma das primeiras mudanças que recomendo é incluir uma boa fonte de proteína logo pela manhã. Ovos, pode ser mexidos, omelete, pode ser um ovo estrelado, enfim. Iogurte natural, integral, sem açúcar. Queijos de qualidade, whey protein, um bom whey protein. Frango desfiado, atum, também é uma ótima opção. E não adianta torcer o nariz, é gostoso. Também existem outras opções adequadas para a sua rotina, né? Então, isso é uma questão de contextualizar tudo. Mas você consegue permanecer saciada por muito mais tempo quando consome a proteína no café da manhã. Você controla melhor a sua fome, você vai reduzir a sua vontade de doces e ainda assim você cria um ambiente muito mais favorável para reduzir a gordura abdominal. Por isso que eu gosto de dizer uma coisa: se você quer perder barriga depois dos 40 anos, a primeira mudança pode começar nos primeiros minutos do seu dia. Anotou essa frase? É muito importante. Vamos para a estratégia de número 2. Construa músculos, não apenas gasto calórico. Agora eu quero quebrar uma crença que muitas mulheres carregam por anos. A ideia de que emagrecer é simplesmente gastar calorias. Isso não poderia estar mais errado. A ideia de que emagrecer é simplesmente gastar calorias é completamente ultrapassada. Por isso, muitas mulheres passam horas caminhando, correndo ou fazendo apenas exercícios aeróbicos. E isso é errado, gente, tá? Tá muito errado. Depois dos 40 anos, existe um fator que é ainda mais importante. Músculos não servem apenas para aumentar o seu metabolismo. Eles ajudam a criar um corpo mais firme, mais definido, um corpo mais forte, um corpo mais saudável. Por quê? Porque ele faz parte também do nosso sistema imune. Exatamente. Quanto mais músculos, mais saudáveis somos. Eles contribuem para aquela sensação de que suas roupas voltam a servir melhor, né? A estar mais definida em você, porque o seu corpo vai estar mais definido. A cada ano que se passa, toda mulher, né, tende a perder músculos naturalmente. E quanto menos músculos você tem, menos energia você vai ter em repouso. Isto é, mais lento seu metabolismo se torna. Por isso, o foco não é apenas queimar calorias. O foco deve ser construir e preservar músculos. Exercícios de força realizados de 2 a 4 vezes por semana podem ajudar você a aumentar gasto energético naturalmente, melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir o acúmulo de gordura abdominal, melhorar a firmeza corporal, manter um metabolismo mais ativo. E é por isso que hoje sabemos uma coisa: depois dos 40 anos, o segredo não é apenas mais gastar calorias, é construir um corpo metabolicamente mais forte. Anotaram essa última frase? Faz sentido para você? Estratégia número 3. Reduza a inflamação antes de tentar reduzir calorias.
Enquanto você trata a inflamação como gordura, você vai continuar lutando contra o próprio corpo. E aqui está uma das maiores descobertas que transformou a minha forma de trabalhar. Muitas mulheres não estão apenas acima do peso, elas estão acordando cansadas, sentindo o abdômen estufado, retendo líquido, com roupas apertando mais do que deveriam e acreditando que tudo isso é apenas gordura. Elas estão inflamadas, retendo líquidos, dormindo mal, com o intestino desregulado, com alterações hormonais importantes. E enquanto esse cenário continua acontecendo, o corpo tende a resistir ao emagrecimento. Por isso, antes de pensar apenas em cortar calorias, precisamos ajudar o organismo a funcionar melhor. E algumas estratégias fazem toda a diferença. Aumentar a ingestão de água, muito bom, não? Consumir mais vegetais, melhorar a qualidade do sono, reduzir ultraprocessados, identificar possíveis sensibilidades alimentares. Quando a inflamação diminui, algo incrível acontece. O corpo começa a responder, o inchaço reduz, a retenção diminui, a energia melhora, os hormônios funcionam melhor. E perder gordura deixa de ser uma batalha constante, porque muitas vezes o problema não é o excesso de gordura, é um corpo inflamado pedindo por ajuda. Por isso, mais uma vez, anotem, eu costumo dizer. Às vezes, o primeiro passo para emagrecer não é comer menos, é desinflamar o seu corpo. Eu vou repetir. Às vezes, o primeiro passo para emagrecer não é comer menos, é desinflamar o corpo. E foi observando esses padrões repetidamente, tanto na minha própria jornada, tanto na minha própria vida, na minha saúde, quanto na vida de centenas de mulheres, que nasceu o método Vita. Chegamos ao final do conteúdo que eu preparei para esse workshop. Esse workshop que foi elaborado com muito carinho, magra e saudável, você vai ouvir falar muito. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Se você aplicar apenas o que aprendeu aqui hoje, você já estará muitos passos à frente da maioria das mulheres. Porque agora você entende alguns dos principais erros que sabotam o emagrecimento. Depois dos 40 anos, você descobriu que não é apenas uma questão de comer menos. Não é apenas uma questão de ter força de vontade. Não é apenas fechar a boca. Você aprendeu que existe uma relação profunda entre inflamação, hormônios, alimentação, massa muscular e comportamento alimentar. E só esse conhecimento já pode transformar a forma com que você enxerga o seu corpo a partir de hoje. Mas existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. É aí que exatamente, né, muitas mulheres acabam ficando presas. Elas aprendem, se motivam, começam, mas depois a rotina volta. O trabalho aperta, os compromissos aumentam, e aquele desejo de mudança acaba ficando para depois. Ai, segunda-feira eu começo. E essa segunda-feira nunca chega, nunca chega. Eu quero falar com as mulheres que estão cansadas de recomeçar. Sim, eu quero falar com vocês. Com mulheres que querem voltar a se olhar no espelho, voltar a gostar da própria imagem, com as mulheres que querem vestir uma roupa e se sentir bonitas novamente, com as mulheres que querem reduzir a barriga, o inchaço, sem viver em guerra com a comida, né? Com quem quer recuperar a autoestima, a energia, a confiança, a leveza, a libido, com mulheres que não querem apenas emagrecer, mas querem voltar a se sentir bem consigo mesmo, sabe? Porque a verdade é que o que você procura não é apenas um número na balança. Gente, você não é o número da balança. Você quer acordar e se sentir leve. Você quer se olhar no espelho e se sentir orgulhosa da mulher que você vê, não é? Das conquistas que você alcança, dos seus objetivos. Você quer colocar uma roupa sem precisar esconder o seu corpo. Você quer sair uma foto sem se preocupar com o ângulo. Às vezes a gente quer esconder uma barriguinha, um bracinho mais gordo. Ou a gente se esconde, fica lá no fim da foto, mostra sua cabecinha, não é? Você quer se sentir desejada novamente. Hum? Você quer ter energia para viver, quer recuperar a confiança que talvez tenha ficado para trás ao longo dos últimos anos. E uma outra coisa, ninguém é jovem aos 40 anos, mas todas nós podemos ser incríveis e irresistíveis aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Entende isso? Talvez daqui a 6 meses você esteja exatamente igual a como você está hoje. Mais um semestre passando, mais uma estação do ano, mais algumas roupas deixando de servir, mais algumas fotos que você evita tirar. Ou talvez daqui a 30 dias você já esteja percebendo um corpo mais leve, menos inchado e mais próximo da mulher que você deseja voltar a ser. A decisão começa hoje. E foi pensando exatamente em mulheres como eu e como você que eu criei o próximo passo. Um ambiente onde você não precisa caminhar sozinha, onde existe direção, método, acompanhamento e uma comunidade de mulheres que estão buscando a mesma transformação que você. Porque algumas mulheres vão sair daqui inspiradas, mas outras
outras mulheres vão sair daqui transformadas. A diferença entre essas mulheres é a decisão que elas vão tomar nos próximos minutos. Antes que eu te mostre os pilares do método Vita, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você vai estar pensando, será que eu consigo? Será que funciona para mim? Será que eu não sou mais uma daquelas mulheres que tentou de tudo? E se esse pensamento passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Porque praticamente todas as mulheres que chegaram até mim também pensavam assim. Mulheres que estavam cansadas, inflamadas, frustradas, sem acreditar mais em dietas, sem acreditar mais nelas mesmas. Mas todas elas tinham uma coisa em comum. Elas decidiram parar de lutar sozinhas. Entende? Foi observando a jornada de cada mulher dessa forma que nasceu o método Vita. Não é apenas um método, é um caminho que hoje une mulheres que decidiram recuperar a sua saúde, a sua autoestima e a sua confiança. E eu vou falar sobre os pilares do método Vita. O primeiro pilar, reprogramar a mente e o corpo para emagrecer. Antes de falar de alimentação, existe algo que todas as mulheres que tiveram resultados precisam fazer: mudar a forma como enxergam a si mesmas. Porque nenhuma das mulheres que chegaram até mim começou acreditando que conseguiria. Elas chegaram inseguras, com medo de falhar novamente, com medo de criar expectativas. Talvez exatamente como você esteja agora. Mas quando elas entenderam que não era um problema, algo começou a mudar. Elas perceberam que não estavam quebradas, que não eram fracas. Não faltava disciplina, faltava direção. E é exatamente isso que trabalho no primeiro pilar. Dentro do método Vita, você percebe algo muito bonito. Mulheres que entendem o que é acordar inchada, que entendem o que é sentir a roupa apertar, que entendem o que é tentar recomeçar várias vezes. E isso muda tudo, porque você deixa de caminhar sozinha. Você vai estar com outras pessoas junto com você. O pilar número 2, desinflamar e reativar o metabolismo. Quando chegamos nesse ponto, muitas mulheres têm uma grande surpresa. Elas descobrem que não estão lutando apenas contra a gordura, estão lutando contra a inflamação. E quando começam a aplicar esse pilar, uma coisa muito interessante acontece. As mulheres começam a compartilhar no grupo. Meu rosto desinchou, minha aliança voltou a servir, estou com mais energia, a minha barriga está menos estufada. Elas perceberam que outras mulheres estão vivendo exatamente essa mesma transformação. Isso reforça a confiança, porque quando você vê alguém parecida com você conseguindo, você começa a acreditar que você também consegue. O pilar número 3, transformar o resultado em estilo de vida. Talvez esse seja o pilar mais importante, porque ele transforma uma mulher que vive de dieta em uma mulher que domina o seu próprio corpo. E sabe qual é uma das coisas que mais me emocionam? Ver mulheres que chegaram inseguras começarem a ajudar outras mulheres da comunidade. E isso acontece muito. Mulheres que antes pediam ajuda e depois se tornam inspiração para quem está começando. Porque o objetivo nunca foi apenas emagrecer. O objetivo é criar uma nova identidade, uma mulher mais forte, mais confiante, mais saudável e capaz de manter seus resultados sem depender de uma nova dieta toda segunda-feira. E talvez essa seja a maior diferença do método Vita. Você não está entrando apenas para aprender sobre alimentação. Você está entrando para fazer parte de um grupo de mulheres que decidiram mudar. Mulheres que querem voltar a se sentir bonitas. Mulheres que querem recuperar a sua energia. Mulheres que querem olhar para o espelho e sentir orgulho da própria história. Porque quando uma mulher tenta sozinha, ela depende da motivação. Mas quando ela faz parte de uma comunidade, ela encontra força até nos dias em que a motivação desaparece. E talvez você esteja percebendo algo nesse momento. O problema nunca foi falta de força de vontade. Nunca foi falta de força de vontade. O problema é tentar resolver um corpo inflamado usando estratégias que não funcionam para a realidade da mulher depois dos 40 anos. Compreende? E baseado no método Vita, nasceu o programa Magra e Saudável, uma jornada prática. Mas existe algo muito importante que você precisa entender. O Magro e Saudável, ele não foi construído de forma aleatória. Ele não é um conjunto de aulas soltas, não é mais um curso de nutrição, não é mais uma dieta que você segue por alguns dias e depois abandona. Existe uma sequência lógica, existe uma ordem estratégica, um caminho pensado para gerar transformação real e principalmente evitar aquilo que mais assusta as mulheres que já tentaram emagrecer antes. O efeito sanfona. Para quem não sabe, é o engorda, emagrece. Por isso que é sanfona. A sanfona, ela não enche, depois murcha, enche, depois murcha.
É o corpo no efeito sanfona. Porque o problema nunca foi apenas perder peso. Nunca. Muitas mulheres conseguem perder algum peso. O verdadeiro desafio é manter os resultados. Foi por isso que cada aula, cada atividade, cada desafio, cada etapa do método Vita foi posicionado em uma sequência específica. Primeiro você trabalha a mente. Depois você trabalha a inflamação. Depois aprende a nutrir o corpo. Depois aprende a criar hábitos. Depois aprende a sustentar os resultados. Porque antes de mudar a alimentação, você precisa mudar a forma como se enxerga. Antes de acelerar o metabolismo, você precisa reduzir a inflamação. Antes de construir um novo corpo, você precisa construir uma nova identidade. É exatamente por isso que a jornada foi dividida em etapas. E eu vou falar um pouquinho sobre a primeira etapa. A primeira etapa. A mulher que você é hoje não é o problema. Nos primeiros dias você vai entender algo que talvez ninguém tenha te explicado. Você não é preguiçosa. Você não é indisciplinada. Você não fracassou. Você apenas tentou resolver o problema da forma errada. Aqui você aprende a abandonar a culpa, a identificar os gatilhos emocionais, a interromper a autossabotagem, a diferenciar fome física de fome emocional e sair daquele ciclo ou é 8 ou 80. Pela primeira vez em muito tempo, você vai começar a se sentir que está retomando o controle da sua própria vida. É ou não é importante? Vamos para a segunda etapa. Desinflamar para voltar a emagrecer. Depois que a mente está preparada, começamos a trabalhar o corpo. Você aprende a identificar os alimentos que inflamam, descobre como reduzir o inchaço, melhora o funcionamento intestinal. Aprende também a montar refeições anti-inflamatórias, controla melhor a fome e a vontade de doces. E é exatamente nessa fase que muitas mulheres começam a perceber as primeiras mudanças. A barriga menos estufada, o rosto menos inchado, as roupas vestindo melhor, mais energia para viver o dia a dia. E quando essas pequenas vitórias aparecem, a confiança volta. E não é lindo de ver? Eu sou apaixonada pelos casos de sucesso e volta. A terceira etapa, transformar resultado em estilo de vida. Aqui está o que torna o método Vita diferente. Nós não queremos apenas que você perca peso, queremos que você aprenda a manter os resultados. Por isso você irá aprender como lidar com os finais de semana, como fazer escolhas em restaurantes, como voltar para o plano depois de um deslize, como controlar o estresse, como melhorar o sono, como criar uma rotina que funciona na vida real. Porque a verdadeira liberdade não é viver de dieta, é saber exatamente o que fazer para manter o seu corpo saudável para o resto da vida. E para acelerar ainda mais os resultados, você terá acesso aos desafios exclusivos do método. Sim, temos desafios dentro do método. Mas eles não estão aqui apenas para gerar emagrecimento. Eles foram estrategicamente posicionados para criar pequenas vitórias ao longo da jornada. E você terá acesso a desafios como o desafio do ovo, o desafio desinflame, o desafio zero açúcar, desafio low carb, desafio da sopa, desafio jejum intermitente, todos eles criados para gerar experiências reais no seu próprio corpo, respeitando o seu ritmo, sua individualidade. Imagina que você chega no final dessa jornada e percebe que a sua barriga diminuiu, está menos inchada. A sua roupa, aquela roupa que estava guardada lá no fundo do guarda-roupa, ela serve, ela voltou a servir, tem um caimento melhor. Tua energia voltou, tua disposição voltou. Sua relação com a comida mudou. Você não vive mais refém da culpa. Você sabe exatamente o que fazer para manter os seus resultados. Você voltou a confiar em si mesma. Porque o Magre Saudável não foi criado apenas para ajudar você a emagrecer. Ele foi criado para ajudar você a recuperar a mulher que sempre existiu dentro de você. Confiante, leve, saudável. A mulher que não precisa recomeçar toda segunda-feira. E é exatamente isso que eu quero construir com você nos próximos 30 dias. Certo? Mulheres que decidirem começar essa transformação agora vão receber também um pacote de bônus pensado especificamente para você. Mulher 40 a mais, isso foi pensado exatamente para você. O primeiro bônus é o guia anti-inchaço de 7 dias. Como reduzir retenção, estufamento abdominal e sensação de peso nos próximos 7 dias. O que você vai receber? Cardápio, lista de alimento, estratégia de hidratação, temperos anti-inflamatórios. O bônus número 2, receitas anti-inflamatórias para mulher sem tempo. Receitas prontas, né? Assim, que você consegue preparar em até 15 minutos. Então, eu não tenho tempo. Você tem 15 minutos para cuidar de você, para ser a sua melhor versão. O bônus número 3, Manual da Mulher na Menopausa. 10 erros que fazem a mulher ganhar barriga depois dos 40. Você vai entender sobre menopausa, climatério, menopausa, hormônios, barriga, metabolismo.
Bônus número 4. É um SOS de compulsão e ansiedade alimentar, certo? O que fazer nos momentos em que a vontade de comer doce parece incontrolável? Bônus número 5. Lista de ingredientes de compra anti-inflamatórias. Você vai entrar no supermercado sabendo comprar exatamente aquilo que é necessário. Isso vai te trazer autonomia, isso vai te trazer muito mais facilidade e praticidade no dia a dia. O bônus número 6. O plano barriga menos inchada. Os alimentos que ajudam e os alimentos que sabotam a redução da barriga, sabe? Isso daí vai te ajudar muito. Bônus número 7. Acesso à comunidade VIP magra e saudável. Né? Só de fazer parte dessa comunidade? Pois é, durante 30 dias você terá o apoio de mulheres que estão vivendo exatamente a sua jornada. Você vai ter pertencimento, vai ter a comunidade, suporte, você não vai caminhar sozinha, não vai. Isso tem um valor inestimável. Bônus, nós temos um bônus aí que ele é super, e eu vou explicar ele detalhadamente. Por quê? Porque ele é exclusivo para as 10 primeiras mulheres que efetuarem, né, que adquirirem o programa. É o acesso vitalício ao Magro e Saudável. Você vai poder assistir novamente às aulas, revisar todo o conteúdo, voltar sempre que você precisar. Esse bônus não tem preço, não. Esse aí, sem chance, hein? Porque o conhecimento que transforma a sua vida, ele permanece para sempre. Para sempre, não é? Tem ainda o super bônus número 2, que também é exclusivo para as 10 primeiras mulheres, que é uma análise individual. Vai ser uma avaliação personalizada para identificar oportunidades de melhoria na sua alimentação e acelerar os seus resultados, que normalmente custa em torno de R$ 600, que é como se fosse uma consulta particular comigo, né? Então, vamos somar tudo? 6 desafios estratégicos, R$ 1.782. Os bônus complementares, R$ 1.182. A análise alimentar, R$ 600. Comunidade VIP, essa daí não tem nem valor, gente. Acesso vitalício, valor total entregue, mais de R$ 3.564, sem contar a comunidade, acompanhamento. Por isso, o valor oficial do programa Magre e Saudável é R$ 1.497. Sinceramente, pela transformação que ele pode e que ele vai gerar na sua vida e de tantas outras mulheres, né? Vai melhorar a autoestima, a qualidade de vida. Esse valor é completamente razoável, ele faz sentido total. Mas existe uma missão por trás do método Vita. Nós queremos ajudar você, né? E o maior número de mulheres possíveis. Queremos construir uma comunidade forte. Queremos mostrar que é possível emagrecer sem sofrimento e sem efeito sanfona. Por isso, hoje, para essa turma especial, você não vai investir R$ 1.497. Hoje, você pode garantir a sua vaga por apenas 12 vezes de R$ 97, ou R$ 997 à vista, menos do que muitas mulheres gastam tentando soluções temporárias que não geram resultados duradouros. Mas existe uma condição. Os bônus de acesso vitalício, análise alimentar individual, são exclusivos para as 10 primeiras mulheres que garantirem a sua vaga. Quando essas 10 vagas forem preenchidas, esses bônus serão removidos da oferta. Sua garantia magra e saudável. E talvez nesse momento você esteja pensando, mas e se não funcionar para mim? E eu entendo essa preocupação, porque provavelmente você já investiu em tantas outras tentativas. Já comprou dietas, já começou programas, já tentou medicação, já tentou fazer de tudo sozinho. E talvez tenha se frustrado, né? Algumas vezes aí pelo caminho. Por isso eu decidi assumir todo o risco dessa decisão. Você entra hoje no Magre Saudável com uma garantia incondicional de 7 dias. Isso significa que você pode entrar, assistir às aulas, conhecer a comunidade, participar dos primeiros desafios e experimentar a metodologia na prática. E se dentro desses primeiros 7 dias você sentir que o programa não é para você, basta enviar um e-mail para a nossa equipe e devolveremos 100% do valor investido. Sem perguntas, sem burocracias, sem constrangimentos. Mas eu quero ir além, porque eu acredito profundamente no método Vita e acredito na transformação que ele pode proporcionar quando aplicado da forma correta. Por isso, você também terá uma garantia de resultado de 60 dias. Funciona assim, ó, vou te explicar. Se você permanecer no programa, participar das atividades,
aplicar os ensinamentos e seguir todas as etapas propostas durante a jornada, e mesmo assim sentir que não teve nenhuma transformação perceptível, você poderá entrar em contato com a nossa equipe. Nesse momento, nós não vamos simplesmente encerrar o processo. Nós vamos trabalhar ao seu lado. Você receberá mais 30 dias de acompanhamento individualizado, com orientações adicionais para identificar exatamente o que está impedindo os seus resultados. Porque o nosso compromisso não é apenas vender um programa. O nosso compromisso é ajudar você a transformar a sua vida. E se mesmo após aplicar a metodologia, participar do programa, receber o acompanhamento extra e seguir todas as orientações propostas, você ainda não perceber nenhuma evolução, nós devolveremos todo o seu investimento, simples assim. Porque quando eu digo que acredito nesse método, eu não estou apenas falando, eu estou colocando essa confiança por escrito. No final das contas, a pergunta não é: será que vale a pena tentar? A verdadeira pergunta é: quanto tempo mais você está disposta a permanecer exatamente onde está hoje, exatamente da forma que está hoje? Hoje você não corre risco. Quem assume esse compromisso somos nós. Basta decidir que está pronta para dar o primeiro passo. A decisão é sua. Daqui a 30 dias você estará em algum lugar, ou continuará tentando sozinha, ou estará mais leve, mais confiante, menos inchada, com mais energia e orgulhosa de ter tomado a decisão de cuidar de você. Eu sei o quanto dói olhar no espelho e não se reconhecer, porque eu vivi isso. Eu também sei o quanto é emocionante voltar a se sentir bem consigo mesma. E isso eu desejo para você. Espero encontrar você dentro da nossa comunidade. Clique no link abaixo ou no link que será enviado no grupo de WhatsApp. Garanta a sua vaga. Venha fazer parte da comunidade de mulheres que decidiram parar de recomeçar e começar a se transformar. Um beijo da Nutri.